Olá, paz de Cristo. Vamos hoje para a nossa terceira lição do nosso discipulado cristão. E nós vamos para um tema muito interessante, onde a gente discerne religiosidade de sermos verdadeiros cristãos. Existe essa diferença de se ser um religioso daquele que é um verdadeiro cristão. Qual é a diferença? É por causa do nosso testemunho. Nós vamos falar do crente e o testemunho pessoal do crente. O que não muito nos importa, porque o apóstolo Paulo, tanto em sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, quanto em sua carta aos Efésios, em várias outras de suas cartas, ele sempre vai nos dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede meus imitadores, assim como eu de Cristo sou. Porque nós precisamos dar testemunho daquilo que nós professamos, confessamos em Cristo Jesus. É uma necessidade vital para esse mundo que se saibam não só pelas nossas palavras, que são faladas através de louvores, ou através de pregações, ou de evangelismos, que nós somos cristãos. Há uma frase muito antiga que se diz: nós pregamos muito mais com o nosso testemunho do que mesmo com muitas palavras no nosso falar. Então nós vamos falar acerca do cristão e o testemunho. Lá no texto de Mateus, capítulo 5, versos 13 e 14, nos diz assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Jesus, no Sermão do Monte, nos chama de sal e luz. É a primeira forma de testemunho. Vamos entender por que Jesus nos disse que nós somos o sal da terra. Primeiro, porque o sal possui propriedades de preservação, conservação e de dar sabor. E é utilizado para conservar alimentos como tempero e para dar sabor na culinária. Assim como o sal, nós temos que ser atuantes com as nossas práticas cristãs bíblicas, para que a sociedade tenha práticas morais e éticos de acordo com a palavra de Deus, assim como nós, retirados do nosso testemunho de vida santa, não negociável com o sistema deste mundo. Uma outra característica do sal é produzir sede, isto é, da mesma forma, através da nossa maneira de viver, seja no lar, seja no trabalho, seja na escola, seja no ambiente em que nós estivermos, sendo verdadeiramente sal, isso é, ligados em Deus, testemunhando Deus, nós despertaremos nas pessoas ao nosso redor sede, desejo em conhecer o Senhor Jesus. E Jesus também nos chama de luz. Por quê? Como a luz do mundo, temos o dever de brilhar em nosso viver a fim de dissiparmos todas as trevas. Como igreja do Senhor Jesus, nossa missão é a de, no convívio com todo tipo de pessoas, agirmos como luz. Nos diversos relacionamentos, o que nos distingue não é o nosso radicalismo, sectarismo ou isolacionismo, o ato de nos isolar. Não somos deste mundo, mas ainda estamos neste mundo. Temos que conviver sem nos contaminarmos com nada que ofenda a santidade de Deus. O nosso propósito é o de sermos testemunhas e com isto retirarmos as pessoas do mundo das trevas e levá-las à maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. A luz deve brilhar nas trevas, e quanto maiores as trevas, mais a luz se fará presente. Caminhamos entre ímpios e pecaminosos sem nos contaminarmos para os trazermos à salvação. E eu quero que você reflita nesse texto aqui agora, de 1 Pedro, capítulo 3,
versos 11 ao 17. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se for de seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, porque melhor é que padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Isso é, nada me adianta dizer eu sou um cristão, eu sou um crente, agora eu aceitei a Cristo, agora eu vou à igreja, se eu também não estiver, claro que não só exteriormente, mas isso deve fluir do nosso interior, né? É uma demonstração do nosso novo nascimento, por isso não pode ser só religiosidade. E eu também não posso levar esse meu testemunho como um ponto da minha salvação, porque eu já disse na aula passada que o cristão testemunha não para que através de nossos próprios atos a gente seja salvo, não. Mas testemunhamos para que Deus seja revelado em nós, certo? E secundariamente porque haverá uma premiação da parte de Deus quando lá no céu nos encontrarmos com Ele. Um terceiro ponto para nós encerrarmos nossa terceira lição é o testemunho cristão através das boas obras. Vamos lá. Lá nos textos de Mateus 3,8, eu vou citá-lo agora, diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E no texto de Tiago 2,26 diz assim também, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Obras não salvam, mas são a prova do nosso arrependimento. O testemunho do cristão verdadeiro, como sal da terra e luz do mundo, deve ser manifestado através de suas boas obras. As nossas boas obras não nos garantem a salvação, porque a salvação é pela fé. Entretanto, as obras seguem a fé. É pela fé que praticamos obras dignas de arrependimento e é pelas obras que demonstramos o nosso arrependimento. Então, por isso é tão importante. As boas obras por nós praticadas levam os homens a glorificarem a Deus por causa do nosso viver correto, moral, social e ético, porque isto vem de Deus que nos transformou no que nós somos hoje. E para encerrarmos, eu cito o texto de Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versos 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então eu preciso cada dia mais me examinar, me corrigir, me tornar mais parecido com Cristo. Cristão, essa palavra significa pequeno Cristo, ou aquele que anda, se comporta, se expressa igual a Cristo. Viu? Que nós todos os dias lutemos para darmos um bom testemunho, sejamos sempre sal e luz nesse mundo tenebroso. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.